Queria ler com vocês. Estou com a Bíblia grande aqui, que eu gostei dessa tradução. Vou começar lendo com vocês. Mateus 21, versículo 12. Tão importante esse momento que a gente louva a Deus e coloca os nossos corpos em movimento na presença do Senhor. É tão importante. Eu estava ali querendo me movimentar, sabe? Colocar o corpo todo diante de Deus e a gente dançar e a gente colocar corpo, voz, corpo em sacralidade na presença de Deus, né? Isso é tão bom. Enfim, vamos lá. Acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. Mateus 21, versículo 12. Diz assim o Evangelho, a Boa Nova. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pomba, e lhes disse, vendiam pombas, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram, não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitam louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Eu queria ler um versículo em Isaías 56, 7. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Em tempos imemoriais, Deus fez o céu e a terra. E dos céus, é assim que o Gênesis relata para a gente, dos céus, Deus vai criando as coisas. Deus está nos céus. Deus está no seu santo monte. E do seu lugar, Ele cria. E pela palavra as coisas vão sendo criadas. Terra, céu, mar, separação do mar. Deus vai fazendo toda a obra dEle. Cria o homem, cria todos os animais, dá vida a todas as coisas. E cria o homem e sopra nele o espírito de vida. O sopro da vida. E no sétimo dia Ele descansa. E assim começa a primeira cerimônia de Deus. No sétimo dia é o primeiro rito de descanso de Deus. E dali para frente, Deus passa a se encontrar com o homem todos os dias na virada do dia. Na virada do dia Ele se encontra com o homem, na virada do dia Ele se encontra conosco. Ele cria todas as coisas. Deus que está nos céus, desce todos os dias e habita conosco. E conversa conosco, e conversa com Adão, e conversa com a humanidade, está com a humanidade o tempo todo na virada do dia. E em algum momento acontece aquele evento que a gente rompe com Deus de alguma maneira, e a gente diz, puxa, a gente vai por outro caminho aqui. Deus, no entanto, os reconcilia, Deus chama eles de volta, mas desde então, a gente vem tentando recuperar esse momento de virada do dia com Deus. E Moisés vai criar o tabernáculo, e vai subir o santo monte, e vai dizer, eu vou subir no santo monte, e o Senhor diz, eu vou me manifestar no santo monte, há um santo lugar onde eu vou me manifestar, e
ele sobe no Santo Monte e ele diz: olha, fala para as pessoas ficarem lá embaixo, e elas não vão poder tocar o monte, porque se elas tocarem elas vão morrer de tanta presença, e eu vou te envolver com uma nuvem, e todo aquele espetáculo lindo, aquele espetáculo sagrado, essa ideia de Deus se encontrando de novo conosco, e essas tentativas todas vão acontecendo, e uma hora Moisés estabelece o tabernáculo, que é esse lugar que a gente faz as oferendas, esse lugar que a gente entra, onde o sacerdote entra e faz as oferendas pelo povo, oferendas de gratidão, oferendas pelo pecado, ele faz tudo isso, ele faz todas essas coisas. Nós diríamos, se vocês me permitam um parênteses, só para chamá-los a atenção, você imagina a cena ritual, cheiros, incenso, animais mortos, gente vestido com roupas específicas, muito parecido com as coisas que a gente critica hoje da religião, que a gente foi tirando da religião e da religião dos outros. Sabe, gente vestida com um roupão, gente com filactérios, gente vestida e gente que vai fazendo esse trabalho e vai entrando. E ele cria o tabernáculo, e é do tabernáculo, dessa imagem que Deus dá a Moisés, que o livro de Hebreus vai dizer: olha, Deus deu a planta perfeita, e essa planta perfeita é a que está nos céus, esse tabernáculo eterno, e Moisés repete aquilo, e é disso, e a partir disso, e é em torno disso, é em torno da Arca da Aliança, que depois a gente se ergue o templo em Jerusalém, e lá está esse santo lugar, esse santo monte, esse santo lugar. Esse é o lugar que Jesus está restaurando. É nesse lugar que Jesus está chegando. Ele está dizendo, tem um lugar, e os povos antigos entendiam e liam assim, que os deuses habitavam no Santo Monte. Os deuses estão no Santo Monte, e a gente sobe no Santo Monte para falar com Deus. A gente se move até Deus. Era assim que era. Quem habitará no seu santo lugar? E o templo é esse lugar de encontro, esse ponto de contato, a gente pode dizer assim, ponto de contato com Deus. Como é que a gente faz contato com Deus? A gente vai naquele lugar, a gente oferece, a gente está naquele lugar. Sabe aquelas coisas que a gente vê de aqui tem um ponto de contato? Essa coisa mesmo, aqui nesse lugar tem um ponto. Sabe aquelas coisas que a gente vê? Olha, como que eu falo com os extraterrestres? Sabe, é um ponto de contato. A religião nasce com pontos de contato. Há lugares que tem ponto de contato com o sagrado. O Sinai, Deus aqui, Deus está aqui. O templo de Jerusalém, Deus está aqui, Deus está nesse lugar. E é esse lugar que Jesus está chegando e colocando o seu corpo santo numa relação com Ele. A mesma mão que é estendida para curar, a mesma voz que é estendida para abençoar, é esse mesmo corpo santo que está se colocando para quebrar tudo, para se insurgir contra a injustiça, para dizer, tem um lugar, o lugar sagrado está profanado, o lugar sagrado foi ocupado por ladrões, o lugar sagrado foi ocupado por cambista, o lugar sagrado foi ocupado por gente que faz venda. E é nesse lugar que ele está chegando. O que Jesus está fazendo eu preciso purificar o lugar sagrado. E a gente diria assim, mas Jesus, o senhor não vai dizer depois que onde estiver 2 ou 3? Mas eu preciso começar desse lugar. Provavelmente, diz o Chesterton, e eu gosto muito disso, já disse aqui, que nós não começamos dizendo uns aos outros, você não me bate, eu não te bato. Nós começamos dizendo uns aos outros, a gente não se bate no lugar sagrado. No lugar sagrado, não. A gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de se pensar e de se repensar no lugar sagrado. A gente vai dizendo, no lugar sagrado, não. Isso aqui é terra santa. Na terra santa, não. Nesse lugar, não. E a gente vai se repensando a partir desse lugar. É esse lugar mesmo, esse lugar comunitário, esse lugar que as pessoas se movem para ir. É esse lugar mesmo que Jesus está dizendo assim, não, esse lugar precisa ser purificado. Jesus era judeu.
Não se esqueçam disso. Jesus tinha uma religião, ele era judeu. E ele era judeu por nascimento, e era judeu porque praticava a religião judaica. Ele estava lá, ele ia na sinagoga. E ele está dizendo para as pessoas, se esse é o lugar que vocês vão, esse lugar foi feito para ser um lugar de contato. E esse lugar de contato está contaminado. E ele chega e diz, puxa vida, vamos tirar esses lugares, essas pessoas daqui. E se diz que esse lugar onde Jesus entra, era a porta onde os gentios entravam. Sabe o lugarzinho dos gentios? Você não é judeu de nascimento, tal. Mas você se converteu. E Deus está dizendo assim, cara, eu vou trazer todo mundo para minha casa, para o meu santo lugar. Eu vou abrir as portas do meu santo lugar. Aí quando você chega lá, você é dessa turma, a gente é dessa turma. Aí a gente chega lá, tem umas pessoas dizendo, não, aqui a gente vai ocupar para fazer venda. Era o lugar que os gentios chegavam. E você chegava lá e os caras diziam assim, não, aqui é com a gente. Aqui é com a gente. Aqui é conosco. Vamos trocar, você vê qual que é o seu dinheiro que você tem? Como que troca? A gente faz você trocar por moeda judaica para fazer compra. Tem uma pombinha aqui, o que você vai querer? Como que vai querer? Como é que faz? Então as pessoas estão indo lá para o ponto de contato com Deus. Elas estão indo ao centro de contato e de repente quando elas entram no lugar, o que elas encontram é esse lugar sagrado, contaminado por esse tipo de prática. E o que eu queria dizer a vocês é que a humanidade, eu, você, todos nós, estamos em busca de Deus. Estamos em busca de encontrar o lugar sagrado. A gente se move em direção ao lugar sagrado e diz, eu quero me encontrar com o Senhor. Mas assim que você entra, e a porta para isso é a religião, e ela continua sendo o lugar mesmo. E eu queria fazer uma defesa da religião, porque o problema parece ser a religião. Parece que a religião é um problema, e aos poucos a gente vai dizendo assim, o problema é a religião. E aí o que a gente chega, e o que nos é oferecido é o seguinte, primeiro, vai ter a turma para quem a gente vai oferecer uma espécie de mecânica. Olha, não é que o ritual está errado. O ritual não está errado. Jesus está dizendo assim, parem de fazer sacrifícios, para aquele contexto, tá? Parem de fazer sacrifícios, não é certo. Jesus não está dizendo disso nada, ele está dizendo assim, o jeito que vocês estão fazendo não está bom, está errado. Aliás, o problema não são as pessoas que chegam até aqui, são vocês que estão pegando as coisas e dizendo assim, vamos transformar esse rito numa coisa mecânica sem significado, e vamos transformar esse rito numa coisa que só dá à pessoa a sensação de que ela está sozinha no mundo, e que tem um Deus mau, e que se ela não fizer alguma coisa, ela não vai se dar bem. E que Deus está dizendo assim, se você não me der, eu não te dou nada. E aí, ao invés de você estar indo lá, então parte de nós, ao invés de você estar indo lá e dizendo assim, Senhor, da minha colheita, daquilo que você me deu, eu devolvo ao Senhor. Olha que gesto bonito. Olha que gesto bonito, que é pegar das suas coisas e fazer oferenda. Meu Deus, tudo que é meu é seu, nada me pertence, eu te pertenço. Eu pego as minhas coisas todas, e ofereço ao Senhor. E o lugar de oração é o lugar de comunicação. Eu estou em comunhão com o Senhor. Eu chego aqui, Senhor, está tudo nas suas mãos. Tem uma pessoa querida, uma irmã querida, que me contou uma história dessas surpreendentes. Ela disse, porque veja, o problema não é o lugar, a questão é com que coração a gente está no lugar. Ela me conta que uma vez ela era pequenininha, bem pequena, e a família dela estava passando por necessidade. E a mãe dela pegou e falou assim, vai lá buscar o dinheiro dessa costura que eu fiz. E ela vai lá na casa da pessoa pegar o dinheiro da costura. Só que ela volta e fala assim, não, eu vou entregar todo esse dinheiro na igreja. Uma loucura, uma criança. E ela diz para mim assim, eu peguei o dinheiro e entreguei todo da igreja. E daquele dia em diante a gente nunca mais passou fome.
Aí você fala, isso não é barganha. Isso não é barganha. Isso não é o mecanismo que está sendo operado. Tem uma coisa nessa pessoa que diz assim: eu sei que o Senhor vai me sustentar, e eu estou me envolvendo em direção ao sagrado de um jeito que vai transformar a minha vida. É uma criança pegando o dinheiro todo da mãe e chegando: mãe, sabe o que eu fiz? Eu passei ela na igreja e deixei o dinheiro inteiro. O problema não é a ação dela. O problema é eu pegar e dizer assim: ou você deixa o dinheiro inteiro, ou você não vai ter mais nada daqui para frente. Ela deu o dinheiro uma única vez. Ela está sendo movida por uma ideia essa ideia da viúva, que pega o pouquinho que tem e diz: do meu pouco eu vou dar tudo. Ela está se movendo por uma ideia do sagrado. Deus me sustenta, Deus está comigo, eu posso me doar. Eu posso me doar, eu posso fazer isso. Só que, no que essa galera que está antes do nosso encontro com Deus, ali no meio, antes da gente entrar no santo lugar, está fazendo? Está dizendo, é assim mesmo, e é o seguinte: você nem sabe nada de Deus, eu que sei de Deus, então vou te explicar qual que é o esquema aqui. Como é que você faz para mover o coração de Deus? Como é que você faz para mexer no altar? Como é que você faz para trazer para você o que é necessário? Como é que funciona a mecânica? Como é que funciona a feitiçaria? E eu não estou condenando a magia. O que eu estou dizendo, a feitiçaria eu não me relaciono com Deus, eu me relaciono com os elementos. Eu digo, a questão está na pomba, a questão está na oferenda, não para quem eu ofereça. E aí eu vou perdendo a relação. Eu estou me relacionando com quem? A pessoa que está intermediando o trabalho está dizendo assim: é comigo, eu vou te dar as dicas, sou eu que sei como ele funciona, eu sei como tocar o coração de Deus. Vem aqui, eu vou te ensinar a mecânica, você vai fazer A, B, C, D, e vai tudo funcionar, porque aqui é comigo, você não precisa nem ter fé, aqui é comigo, eu tenho fé por você, é só você me dar meu dinheiro, e eu faço tudo por você. E eles vão ficando no meio, e as pessoas, e a gente subindo para ir no santo lugar, e a gente com o coração dizendo assim: nossa, eu fui movida por uma coisa, como essa criança, dizendo: eu sei que se eu der ao Senhor, o Senhor tem muito para me dar. E esse ato de fé produz nela uma coisa que é: nunca mais passamos fome em casa. Quem vai poder falar contra isso? Agora, quem vai querer se aproveitar disso dizendo: me dá teu carro, tua coisa, dá a chave agora, que Deus vai te dar um carro novo? Aqui está a perversão da coisa. A perversão da coisa não está a gente se mover para Deus e dizer assim: Senhor, tudo é teu, eu vou pegar aqui e vou abençoar, seja a minha igreja, seja um irmão, seja uma pessoa, vou fazer, meu Deus, eu vou fazer na fé de que o Senhor sustenta todas as coisas. E essa dimensão do sagrado vai sendo mercantilizada por essas pessoas que estão ali na porta do templo, que ocuparam o lugar onde a gente deveria entrar. O lugar que vocês têm é dos gentios. A gente entra lá e o cara fala: está com quanto? Quanto tem aí no bolso? Ingresso. Vão cobrando ingresso para a gente se relacionar com Deus. Esse é um lado. Daqueles então que ficam presos na mecânica, presos nessa mecânica, e vão dizendo: é assim que é. E aos poucos a gente vai feticizando os objetos, a gente vai dizendo: a questão é a pomba, vamos ver essa pomba, como está a pomba, como é que está o boi, como é que está o bicho. A gente vai feticizando a relação, a questão é o que eu dou, o que eu não dou, como é que é o movimento. A gente vai fazendo bruxaria, a gente vai fazendo alquimia, a gente vai tentando manipular os objetos, para ver se manipulando os objetos, e o objeto que a gente tem é dinheiro, se manipulando os objetos, a gente consegue fazer conquistas. E você tem que saber a mecânica, você faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Aí vocês vão me dizer assim: não é o nosso caso. E não é mesmo. Eu acho que quem está aqui já não pensa assim. Mas o que eles vão fazendo conosco é você dizer assim: sabe o que é religião? Sabe o que é religião? Religião é isso, é enganar as pessoas. Religião é aproveitar o desamparado,
é se aproveitar do desamparado e explorar. Isso é religião. Religião é ruim. Religião não presta. Religião, na verdade, é uma espécie de coisa para pobre. A platonismo para pobres é o cristianismo, diria alguns filósofos. Platonismo para pobres. Então, na verdade, o que a gente está vendo dessa gente ignorante é que eles, no fim das contas, são pessoas que só são necessitados, entendeu? O que eles querem é pão. Se a gente só quer pão, se a gente só tem necessidade. Então, assim, se elas só têm isso, a gente vai manipulando elas. E aos poucos, a gente que vai sendo informado, a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegando as coisas sagradas e fazendo um câmbio. Você não está comprando pombinha, mas você fez um câmbio dos seus bens simbólicos e disse assim: de verdade, eu acho que é isso mesmo, isso não tem valor. Porque tem os vendedores e tem os cambistas. Tem os vendedores e tem os cambistas. E a gente vai trocando uma coisa por outra. Exatamente por dizer, olha como na porta do acesso a Deus a coisa está feia. E eu não sou esse bobo que vai ficar trocando, achando que o negócio é pombinha. Eu não faço barganha. Talvez você não faça porque você não precise. Talvez você nunca pensou assim, meu Deus, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Talvez a gente não chegou no desespero de dizer assim, eu não sei o que eu faço. Porque é fácil olhar para os outros e falar assim, está fazendo barganha. Tá bom. É bom, né, olhar para os outros e dizer, está fazendo barganha. Você não sabe o que o outro está passando. Mas o fato é, a gente não somos esses que fazemos barganha. A gente tem uma espécie de religião pura. Ou melhor, nós superamos a religião. Nós temos uma espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade que é uma espécie de subjetivismo que me coloca acima da ignorância da religião. E eu olho para isso e digo, eu fiz uma troca, entendeu? Eu fiz uma troca. Na verdade, eu peguei isso que era esse valor religioso, que é a possibilidade de se dar, de se entregar, de ter o seu corpo implicado no rito. De falar assim, eu estou aqui, meu Deus, tudo que eu tenho é seu, eu vou... Qual que é a loucura? Faz uma loucura por mim, Jesus. Eu vou fazer uma loucura por... Uma coisa Alcione, assim, diante de Deus. Faz uma loucura por mim. Eu estou fora disso. Eu sou racional. Eu estou acima disso. E aí eu vou criando uma religião da subjetividade, que na verdade vai fazendo uma troca, um câmbio. E eu vou dizendo, isso que era a minha fé, agora é um pensamento abstrato. Isso que eram nossos ritos, agora... O que é a ceia? Um pãozinho e um vinhozinho, gente. Normal. É só um pãozinho e um vinhozinho. E a gente está falando de uma celebração que acontece de mais de 2000 anos. Que o nosso Cristo disse, esse é meu corpo partido em favor de vocês. Esse é meu sangue da minha nova aliança. E a gente diz, isso aqui é pãozinho. A gente vai fazendo abstrações. E isso fica nada, não sobra nada. A gente tem uma espécie de religião ética que não serve para nada. E a gente vai ficando ateu. Crentes ateus. Só para dizer, eu estou fora. E religião é dos outros. A gente vai olhando para a religião dos outros dizendo assim, esse povo, né, que fica evocando espíritos. Gente, estou acima tanto desse povo. Porque a gente crê na graça, numa salvação especial. A gente tem toda uma teologia... Um monte de abstração que não sustenta a sua vida. Um monte de abstração que não sustenta a vida da gente, que não bota a gente dizendo assim, eu sou do Senhor, meu corpo é teu, eu quero me botar, Senhor, no teu fogo. Eu quero a tua glória em mim, meu Deus, eu quero a experiência da tua presença. E eu fico ali, no lugar intermediário, dialogando e fazendo câmbio com aqueles que estão profanando o templo. De um lado, ou eu sou esse que faz a barganha, a venda, a troca, o esquema, ou eu sou esse que faço o câmbio. E aos pouquinhos eu vou ficando o crente ateu. A gente vai abstraindo, sabe? A gente vai falar das coisas de Deus, a gente fala assim, mas veja bem, você entende que... Eu já vi irmãos, e não estou condenando os irmãos, dizendo assim, vamos orar pelos elementos simbólicos e tal.
Isso aí, gente, a gente vai tirando a sacralidade de tudo. A gente vai virando uma espécie de antropólogos da fé. O que se pega aqui é uma antropologia da fé. E a gente não bota o nosso corpo para rodar. Não bota o nosso corpo para sentir. Não bota a nossa vida para ser transformada. Então, a gente tem esses dois efeitos. E a modernidade vai fazendo isso conosco, que é esse caminho de desacralizar tudo. E nós que somos cristãos, a gente entrou na onda, nós somos os primeiros a dizer isso. Porque para colonizar os outros, a gente tinha que dizer, isso é religião ruim. O que eu pratico nem é religião, é uma espécie de espiritualidade especial. Religião dos outros. Isso é religião. Religião é coisa de gente burra, entendeu? Religião é de gente que é cheia sabe essas pessoas? Essas pessoas que ficam crendo nas coisas, essas pessoas... Gente, a vida é o que é, minha gente. A vida é o que é. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Tem ou não tem. A vida vai virando essa coisa seca. E você perde toda a dimensão do sagrado. E a gente vai ficando desse jeito. E a gente acha que a nossa visão de Deus é a melhor visão de Deus, quando na verdade ela desidratou completamente. Você não tem espaço para surpresa, você não tem espaço para o fogo que se manifesta na sua ardente. O que o Senhor está fazendo aqui é purificar, é entrando no lugar santo e dizendo assim, chega, eu vou limpar esse lugar. Entrando no seu coração e dizendo assim, o que tem aí? Senhor, eu estou dialogando aqui com um vendedor há muito tempo. Estou aqui, meu Deus, eu me apaixonei por pombinhas. Tira esse vendedor daí. Vamos quebrar essa banca agora. Vamos quebrar esse ídolo agora. O Senhor chega dentro e diz assim, para com esse negócio. Eu quero falar com você, eu quero te chamar para o santo lugar, porque eu construí esse lugar para que você entre nele. Vamos quebrar essa banquinha agora. Não, Senhor, eu troquei minha fé por uma abstração assim incrível. Eu sou quase assim um antropólogo mesmo da fé, tem uma coisa legal. Eu não sinto mais nada, estou péssimo assim, eu não acredito mais em nada, a coisa está horrível. Eu acho que a fé dos outros, inclusive, é tudo uma besteira. Mas assim, vamos quebrar esse ídolo agora. Pega essas moedas aí e joga fora. Pega essas moedas e joga fora, porque eu estou te chamando para o santo lugar. E eu quero te juntar no santo lugar. E eu quero dizer para você assim, isso que estão chamando religião em meu lugar santo não é. E você disse assim, olha, Deus e o pórtico dos gentios é a mesma coisa. Você está dizendo, no final das contas, religião é a mesma coisa, é tudo igual. E o Senhor está dizendo assim, não, não. E aos poucos, como Ele vai dizendo aqui para a gente, o que vai acontecendo conosco é que a gente vai ficando cego. À medida que o tempo vai passando, você não vê mais. Vocês acham que esse relato de que Ele curou cegos e curou mancos é à toa? O que Ele faz na sequência é curar cegos. Eu disse, você não está vendo mais direito, eu preciso abrir seus olhos. Compre de mim bom colírio, eu preciso abrir seus olhos. Você está vendo com os olhos errados. Você está chamando da minha presença. Está dizendo assim, no final das contas é isso mesmo. E a gente vai dizendo assim, ó, é isso mesmo. É claro que eu não vou sair da fé, a fé é legal, mas é isso mesmo. E não é por acaso disso. Não é por acaso porque você cansou de ver gente sendo explorada. Você cansou, em nome da religião, de ver gente sendo arrancado dinheiro, sendo explorada. E você diz, eu não. E você vai se cegando, eu não vou vendo mais nada, eu não quero ver mais nada. Eu não quero enxergar mais nada. E o Senhor está dizendo, eu vim aqui para curar cegos, para abrir seus olhos. E você também vai vivendo, e isso é outro aspecto, que é assim. O que vai acontecendo conosco, meus irmãos e irmãs? O que vai acontecendo conosco é o seguinte. Você vai levando tanta pancada do pessoal que está ali na intermediária é coisa de futebol. Na intermediária, você vai levando tanta pancada, que você vai ficando coxo, entendeu? Como é que você vai subir ao santo lugar se você está coxo? Como é que você sobe o monte do Senhor se você não consegue andar?
eu estou cansado, eu tô cego de um lado e coxo do outro, eu estou cansado. A gente vai levando tanta porrada, porque, deixa eu conectar as coisas aqui. O que se diz é que ele curou os cegos e os mancos, eles se aproximam dele no templo. Olha isso que bonito. E ele fala assim, eu vou curar cegos e mancos. E nessa simbologia que a gente está trazendo aqui, olha, a pessoa vai ficando cega, e a pessoa vai ficando manca, ela não consegue se mover. E o que acontece é que as crianças começam a gritar, Hosana ao filho de Davi. Você veja que a nossa trajetória é mais ou menos assim, a gente começa criança na fé, às vezes criança mesmo, e vai tomando porrada, pancada, chute, é nego te puxando o pé, é nego te contando história. Você está no meio, está no pórtico aqui, e a galera está dizendo, não, o esquema é esse aqui, é comigo. Não, mas não posso, não pode, aqui é com a gente. E você vai dizendo, nem a pau. Você vai cansando daquele negócio, dizendo assim, nossa, isso que é Deus, é religião do colonizador, isso aqui é um inferno. Vai irritando mesmo, você vai cansando. Olha o que o cara está fazendo comigo, é racismo, é homofobia, é transfobia, é um inferno, isso aqui é um inferno. Só que isso ainda não é Deus. Isso não é Deus. Isso não é Deus, isso não é o Senhor. O Senhor está te chamando para o meio da sarça ardente. E você está lá, coxo, cego, e Ele está dizendo, eu estou para te curar. E o Senhor está operando uma cura na nossa vida. O Senhor está começando essa cura na nossa vida, dizendo, venham aqui os cegos e os coxos, e eu vou ajudar vocês a subirem ao santo lugar. Eu sei que você foi ferido por esse negócio todo. Eu fui ferido por esse negócio todo. Você vai cansando, vai estar dizendo, que nojo, que canseira, que vergonha. E tem hora que você diz assim, que vergonha de ter crido. Eu fui trouxa, eu fui bobo, eu criei nesse negócio. E o Senhor está dizendo assim, olha, tudo que você fez, mesmo os dinheiros que você deu, eu estava vendo. Tem a galera que está tomando dinheiro, tá? Mas eu estou vendo de que lugar você partiu. E você partiu desse lugar da criança. Desse lugar que diz assim, eu vou até o Senhor. E aí, meus irmãos, quando se diz, então, que eles ouvindo, olha que bonito isso, mas quando os chefes sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas, olha isso, quando eles viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, olha isso. Essa galera quer controlar o corpo mesmo. E não é só a galera da religião não, é a galera do mundo, da filosofia. Eles querem controlar a gente, quer dizer assim, você não tem que ter fé não. E a gente vai tentando não ter fé para não ser pobre, entendeu? Porque quem tem fé, essa coisa é coisa de pobre. A gente tem que entender, à medida que você ganha capacidade mental, você vai saindo desse universo da fé. Você não precisa mais disso. Isso é para gente que... Gente, a gente não precisa mais, ok? E eles vão arrancando tudo da gente. Só que na hora, a tecnologia que a gente tem para mudar as nossas vidas é Deus e seu altar. A hora que a coisa pega, a hora que o mundo não dá mais dá solução, a hora que a galera que está no pórtico ali não dá mais solução, Senhor, eu vou me lançar, eu vou abrir a tua porta. E aí, meus irmãos, o que a gente sabe é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aprende a fazer isso de novo? E eu diria isso, do lábio das crianças, as crianças gritam, Hosana ao filho de Davi. A gente pensa que a questão com as crianças, de entrar no reino de Deus e ser criança, tem a ver com inocência. Mas não tem a ver com inocência. Tem a ver com curiosidade. E tem a ver com experimento. Criança experimenta as coisas. Se nós chegássemos hoje, ou se estivéssemos lá e chamássemos essas crianças, nós teólogos ou crentes há muito tempo, e chamassem essas crianças e perguntassem assim, meu filho, minha filha, por que você está dizendo... Qual o significado de Hosana
ao filho de Davi. Me explica o que é esse negócio. Quem é o filho de Davi? Que negócio é esse? Não sei não. Não sei direito não. Eu só sei uma coisa, eu gosto dele e eu gosto como isso soa. Hosana ao filho de Davi. É gostoso falar. Uma criança começa a fazer as coisas por experimentação. Somos nós. Você pega o Martin, coloca uma coisa azedinha na boca dele, ele vai se arrepiar todo. Mas é você que vai traduzir para ele se aquilo é bom ou ruim. Aí ele vai começar a olhar para você dizendo assim, se você fizer, ai, que nojo. Aí ele vai desenvolver um nojo. O que a gente faz é isso. A gente está ali, é essa brincadeira, entendeu? Você vai experimentando as coisas e olha para o pessoal que comanda o pórtico ali e diz, é certo ou errado? O que a gente tem que fazer como criança é assim, experimentar, entendeu? Criança experimenta. O que é uma fé? O que é um experimento de Deus? O que é um experimento de Deus? Me acompanhe. O experimento de Deus é uma espécie de brincadeira quase estética. O pássaro canta. Pássaro, você sabe o que está cantando? Não, estou cantando em línguas, eu nem sei o que eu estou dizendo. Eu canto em línguas estranhas. Mas Deus sabe que eu estou comunicando. Eu não conseguiria. Pássaro, por favor, você, nessa coisa que você dá glória a Deus, você poderia me explicar como é esse seu processo da glória a Deus? O seu canto mais agudo quer dizer o quê? E o mais grave seria o quê? Na adoração a gente sai da questão do intelecto e entra na questão da experiência. A nossa fé foi virando uma abstração mental. O que é a ceia? O que é a ceia? Nossa, que pobreza. Que pobreza. Você nem sente o gosto do pão nem do vinho. Você nem experimenta a comida. A gente deveria se lambuzar. A gente pega um pedacinho, a gente vai comer bastante, beber o vinho, depois continuar aqui comendo. A gente deveria fazer isso. A gente deveria experimentar. O que é a nossa nosso processo de intelectualização faz? A gente faz uma abstração mental disso. Quando a criança diz, bendito, Hosana ao filho de Davi. Vocês já viram criança que fica repetindo um negócio, porque gosta? Já viram isso? A criança fala, às vezes até palavrão, né? Ele acha engraçado, gosta de falar aqui. Aí ele ri, se diverte. Ele está gostando da sonoridade daquilo. Sonoramente isso é gostoso de dizer. Então, o que é esse processo de entrar no santo lugar? Entrar no reino de Deus como criança? É dizer assim, eu nem sei direito, mas dá uma vontade de falar, Hosana, filho de Davi. Eu olho para ele, eu gosto dele, gente. Eu gosto, eu não sei porquê, eu não sei explicar. Mas você sabe alguma coisa da messianidade? Você conhece as profecias? Você conhece tudo? Não conheço nada, eu não sei direito esse negócio não. Mas quando eu vejo Jesus, me dá uma vontade de gritar, Hosana ao filho de Davi. Ele não sabe, mas Deus sabe nele. Porque Deus nos fez para a sua adoração. Deus nos fez e em nós o Senhor está. Deus sabe nele. Ele não sabe, mas ele sabe sem saber. Há uma sabedoria que está para além do nosso conhecimento, que não cabe nas regras kantianas. Não cabe. Há uma sabedoria, há um saber do Espírito, que quando você diz, Hosana ao filho de Davi, acontece alguma coisa. Uma sabedoria ancestral, poderosíssima é acionada em você. Criança faz isso. E Jesus disse, olha, delas vem o verdadeiro louvor. Porque elas não estão passando pelo crivo da racionalidade. Elas estão dizendo assim, eu só sinto e falo. Eu só sinto e expresso. Eu coloco o meu corpo, a minha voz, a minha intensidade. Agora, se você me pedir razão disso, eu não sei explicar direito. A gente só entra no santo lugar quando a gente para de fazer câmbio com os caras que estão na entrada e para de fazer compra de pombinha. E diz assim, mano, eu não sei o que é, mas eu sinto um negócio. E eu tenho vontade de falar, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Deixa eu ver como fica. Hosana ao filho de Davi.
Hosana ao filho de Davi. Ah, gostoso. Hosana ao filho de Davi. 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 Os pentecostais dizem que no céu a gente vai dar glória o tempo todo. Não é porque Deus está exigindo, me dá glória, me dá glória, me dá glória, me dá glória. Eu preciso de glória. Aqui o povo existe para me dar glória. Eu criei um monte de robô que dá glória. Robô que dá. Meu sonho é arrebatar toda a igreja para ficar me dando glória. Não, não, não. A gente vai dar glória porque o que se diz é que à medida que Deus se movimenta, a gente vê um aspecto dele, a gente diz, nossa, que bonito. Você viu, Davi? Você viu, Davi? Nossa, que incrível. Você vai dar glória, não é porque Deus vai fazer robôs de glória. A gente vai dar glória porque a gente vai estar diante do novo a toda hora. Você vai olhar do lado e dizer, que isso, você não tinha visto não. Nossa, eu não tinha visto essa parte. Deus dá uma brida assim de asa, assim, que é isso? Essa parte eu não conhecia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro de Deus. E a gente vai ficar em estado de glória. E não é só falar, é viver em estado de glória, entendeu? Não é que a gente vai ficar glória, 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 glória. Tipo, mecânico. A religião faz isso. A religião pega a gente, melhor, essa galera que querem transformar a religião nisso, pega a gente e fala assim, é o mecanicismo do glória, 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 glória. Não, não é o mecanicismo de glória, é o corpo todo dizer glória. Eita, glória. Estou pentecostal, né? Eita, eu vi, eita. De modo que tem uma sabedoria muito antiga dos pentecostais, que é o seguinte, os pentecostais, quando as pessoas criticavam as pessoas por darem glória alto, ou se movimentarem na igreja, e correrem, e se expressarem com seus corpos, os pentecostais diziam, deixa o menino, e tinha uma música do, deixa o menino rodar, e deixa o menino rodar, deixa o menino, a ideia é, deixa que essa manifestação aconteça, deixa que esse corpo seja tomado, deixa que à medida que ele faz isso, que ele dá glória sem saber o que ele está fazendo, Deus está fazendo coisas nele. O que acontece, infelizmente, é que depois que esse menino roda, a gente vem com um monte de pomba, um monte de câmbio na pregação, para dizer, não, esse corpo que se manifestou tão livremente para a glória de Deus durante o louvor, agora precisa ser catequizado. Essa sexualidade não, hein? Esse pensamento não, esse corpinho tem, esse cabelo não, Então, eles estragam tudo. Mas a gente chega como meninos dizendo assim, eu quero ir para a tua glória, Senhor. E a gente aqui também faz a mesma coisa. Que vocês estão no louvor. Louvor. A gente diz, vamos pensar teologicamente isso aqui, mas não que a gente não vai fazer isso, porque a gente é o povo que faz isso. Mas a gente faz assim, a gente vai fazendo umas coisas que vamos ordenar essa coisa. Vamos pegar esse corpo e vamos colocar em ordem. Se alguém der um glória mais alto aqui, a gente já toma um eita, meu Deus, será que é espírito? Será que é de Deus mesmo? Entende, meus irmãos? O Senhor está nos chamando para isso, e aí você vai dizer assim, meu Deus, mas eu não tenho mais lugar no templo. Eu não tenho mais lugar no templo. Não tem, Jesus, não dá. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus. O Senhor foi lá esse dia, espantou a galera toda, mas eles voltam todo dia. E ele vai dizer para a gente assim, vem a hora e a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui nem acolá, mas em espírito e em verdade. Só que depois disso ele diz também, sabe o que acontece com ela? O que acontece com a mulher? Ela vai e vira a pessoa que inicia a comunidade do Messias entre os samaritanos. Ela diz, não é da glória sozinho. O templo fechou para a gente, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, porque a glória do Senhor não está mais no templo, está no corpo de Cristo. Na outra passagem o que se diz é o seguinte, destrua esse templo em 3 dias e eu faço ele de novo. Que loucura é essa? E aí os discípulos entendem, ele estava falando do próprio corpo, que seria reconstruído, porque agora, meus irmãos, a gente nem precisa mais ficar na porta das religiões oficiais, lá batendo, é só a gente juntar aqui mesmo, entendeu?
A gente junta aqui e deixa o menino rodar, entendeu? A gente junta aqui e deixa Deus falar, e deixa Jesus no nosso meio. Porque a glória de Deus agora está no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Nele habita corporalmente toda a glória de Deus. E a gente é o seu corpo. E aí onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. É assim que a gente refaz religião. Agora, se a gente entrar numas de condenar a religião, a gente também condena a nossa própria prática religiosa. A gente faz assim, ó, isso tudo é bobagem, 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 bobagem. Sabe em nome do quê? Em nome da gente criticar quem está realmente vendendo as coisas, quem está realmente tentando roubar da gente o que a gente tem de mais rico e poderoso. Porque, meus irmãos, quando a igreja estava passando quando a sociedade estava passando por um momento horrível nos Estados Unidos, que é racismo, que é segregação social, que é problema social, que são os negros sofrendo duramente a segregação social, é ali na Rua Azusa que surge um novo tipo de religião, que o Espírito desce, e aí o Espírito desce e muda a configuração política, tem um corpo político que muda, entendeu? Para vocês que querem pensar sobre isso, tem um corpo que muda, tem um corpo que diz assim, você é, para ser de Jesus, tem que cantar os nossos cânticos, tem que tem que cortar o cabelo assim. Você imagina uma igreja tradicional. Aí de repente, nada contra os tradicionais. De repente, essas pessoas estão orando, esse grupo de negros estão orando, essa igreja de pobres está orando e o Espírito desce. E hoje somos mais, eu sou pentecostal, 600 milhões de pentecostais no mundo. Com um monte de problema, porque essa mecânica continua operando. O que eu estou dizendo é que tem uma operação, pega assim, Jesus reaparece e diz assim, sou eu mesmo, que fui pregado na cruz, mas estou vivo. E sou eu mesmo que entro no santo lugar e faço a aspersão do meu sangue. E agora convido vocês todos, sabe o que acontecia com vocês? Que Moisés falava que vocês tinham medo que o animal que chegasse perto do monte seria. Então não vai acontecer mais, entendeu? Não vai acontecer mais. Pode entrar porque a porta está aberta. Então eu estou dizendo tudo isso por muitos motivos, mas um é o seguinte: se você não recuperar a sua religião, você vai ficar crítico da religião dos outros. Quanto mais a gente diz assim, isso aqui, o meu não é religião. O meu é quase que uma filosofia. Não, o meu é religião, e eu quero de novo os ritos da minha religião, e eu quero de novo oração, e eu quero de novo essa coisa do deixa o menino rodar. E eu estou dizendo que não precisa acontecer nada disso, necessariamente aqui. Eu estou dizendo que é o espírito dessa mensagem. O espírito dessa mensagem é, te bloquearam, te deixaram manco, te deixaram cego, mas o Senhor está vindo para te curar. E depois de te curar, te levar para o santo lugar. E você ficou afastado muito tempo disso, mas o Senhor está te chamando de volta para isso, para o santo lugar. A porta está aberta, e isso não é uma ideia subjetiva. A porta está aberta, todos entram. E daí eu não estou entrando, eu estou sofrendo. Não adianta eu falar isso como ideia, entendeu? Tem que ser que nem criança. Bendito, hosana ao filho de Davi. Eu nem sei o que significa, mas vou ficar repetindo. Os místicos faziam isso. Repita essa oração, repita essa oração, repita essa oração. Não é, Éder? Repita essa oração, repita essa oração, repita essa oração, repita essa oração, repita essa oração. Aí vai acontecendo alguma coisa em você. Vai falando, vai falando, vai falando. Bendito, bendito, hosana ao filho de Davi, hosana ao filho de Davi, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Vai botando tua voz, teu corpo. Senhor, deu vontade de levantar a mão, meu Deus. Bota teu corpo, bota tua vida para Deus, não tua cabeça, porque a tua cabeça já acabou de ideias, entendeu? Está empobrecida de ideias, eles não conseguem oferecer nada para a gente, além de explicações racionais, que não salvam a gente.
O que nos salva é olhar para a eternidade e dizer: eis que faço nova todas as coisas, o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Vocês me deixaram manco, vocês me deixaram cego, só que agora eu me despeço dos cegos do castelo e vou. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Deus. Continua falando, Senhor. Vamos cantar? Vamos cantar antes da gente cear? E esse momento aqui, meus irmãos, da ceia. Esse momento da ceia já foi para mim o momento. Minha mãe, meu pai não era crente e minha mãe, eles não eram casados no papel. Meu pai não queria casar no papel. Então minha mãe não podia participar da ceia. Porque na Assembleia de Deus, se você não é da ceia, se você não é casado, você não pode tomar ceia. Então a ceia do Senhor para mim já foi o tempo de exclusão da minha mãezinha. E depois foi o tempo que eu representava a minha mãezinha eu me batizo com 11 anos e passo a tomar ceia. Então eu era uma espécie de parte da família que salvava a gente daquela desonra. Entendeu? Eu era aquela parte que, pelo menos meu filho toma ceia. Depois, na adolescência, tomar ceia para mim era condenação. Porque o meu corpo estava condenado. Já que eu era um adolescente, meu corpo estava condenado. Você é adolescente, você tem um monte de coisa que você sente, você não pode sentir. Então eu tomava a ceia para condenação durante muitos anos. A ceia para mim já foi essa coisa horrível de ficar ali lidando com quem vende pomba e quem faz câmbio de significado. A ceia já foi esse lugar para mim. A ceia para mim foi virando uma coisa tão terrível que chegou uma hora que eu falei: eu não quero mais crer em Deus, porque assim, eu não sinto nada na hora da ceia. Como que eu ia sentir? Eu só sentia culpa. Eu só sentia culpa. E hoje a ceia para mim é um mistério que me salva. Eu não quero definir a ceia. A ceia para mim é: Senhor, tá bom, estou comendo o teu corpo e tomando o seu sangue. E eu estou repetindo isso que o Senhor fez há 2000 anos. Eu não sei direito, mas me toma, Senhor. Me toma nesse ato e faz disso um novo significado na minha vida. Que, de fato, eu possa entrar, Senhor, no teu santo lugar. No teu santo lugar. Então, eu não sei o que a ceia foi para você. Eu não sei o que o pessoal que vende pomba e o pessoal que troca moeda fizeram com você. Mas deixa Deus transformar isso numa coisa nova para a tua vida. Amém?